1h57. Tudo para sua construção, do básico ao acabamento. Na Gledan você faz o melhor negócio, venha conferir. Cimento Itaú, 50 quilos, R$ 33,90. Pedra, R$ 128,90 o metro cúbico. Coluna 7 por 14, 6M, ferro, R$ 81,99. Ofertas válidas de 13 a 19 de julho ou enquanto durar os estoques. Ofertas com preço à vista, com dinheiro, Pix ou valor a prazo até 12 vezes no cartão. Cobrimos ofertas da cidade mediante comprovante. Na Gledan você faz o melhor negócio, venha conferir. Gledan, materiais para construção, Rua Coronel Nogueira, 389, fones 3341-1711, 3341-2254 e WhatsApp 99121-1362. Seixo M904, canal 290, 105,9 MHz, 105 FM. Muitas promoções e novidades estão chegando na 105 FM. Baixe o app, vai e ouça onde você estiver. 105 FM, a rádio que é tudo de bom. Todo mundo ouve 105 FM. Agora na 105 FM, Conexão Tudo de Bom, uma produção da revista Tudo de Bom e 105 FM. Oferecimento CTL Net, a melhor internet de Colina, e Net Solutions, a solução para a sua empresa. Tudo de bom. Muito bem, 2 horas em Colina. Hoje é quinta-feira, 13 de julho de 2023. Está no ar o Conexão Tudo de Bom, com oferecimento de CTL Net e Net Solution. Boa tarde, Paulo Moy. Boa tarde, Dejair Carvalho. Boa tarde aos nossos ouvintes, os nossos internautas. Já estamos aí conectados no nosso canal no YouTube, Rádio 105 FM Colinense, e também nas nossas fanpages da revista Tudo de Bom e da Rádio 105 FM Colinense. Nós falamos em nome da Net Solutions e também da CTL Net. Hoje nós vamos entrevistar o doutor Alexandre César Santos, que é urologista. E ele vai contar pra gente aí as novidades da área, né? Bom, primeiramente é um prazer recebê-lo, doutor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O senhor que está na capa, né? A gente vai apresentar aqui, ó, o doutor está na capa da revista Tudo de Bom. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Dejair, pelo convite. Prazer aqui enorme vir conversar com vocês e conversar um pouquinho sobre a nossa área de atuação, a urologia, né? Trazendo um pouquinho aí, um pouco sobre cirurgia robótica, mas a gente também vai ter tempo para falar de outras coisas dentro da área da urologia, então fico à disposição de vocês aí para a gente tirar todas as dúvidas e fazer um bate-bola aí. Doutor, eu gostaria que o senhor se apresentasse aos nossos internautas, aos nossos ouvintes. Bom, eu sou médico urologista, eu sou barretense, nascido em Barretos, minha família toda é de Barretos, e fiz minha formação médica toda na Unesp de Botucatu, na Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp, Júlio de Mesquita Filho. Terminei meu curso médico no ano de 2005 e de 2006 a 2011 eu fiz residências em cirurgia geral e urologia, também lá em Botucatu. E depois disso vim para Barretos, trabalhei durante um período no Hospital do Câncer de Barretos, fiquei durante 7 anos, se eu não me engano, no Hospital do Câncer de Barretos, onde a gente adquiriu uma boa experiência nas cirurgias urológicas para tratamento de câncer, né? Durante esse período todo. Eu também, antes da minha formação, passei um período fora, nos Estados Unidos, fazendo um fellow em cirurgia robótica. E praticamente ali começou a nossa paixão pela cirurgia assistida por robô, que é boa parte do que a gente faz hoje na nossa rotina do dia a dia, né? Então a gente é uma especialidade basicamente cirúrgica, eu sou um cirurgião e que utilizo aí a ferramenta do robô para realizar cirurgias para corrigir os problemas que os nossos pacientes podem ter, câncer ou não câncer. Muito bem, doutor. Então, a cirurgia robótica ela veio para revolucionar
o atendimento aí na área da urologia. Isso. A cirurgia robótica começou na década de 90, lá nos Estados Unidos, onde o pessoal utilizava robôs para fazer neuronavegação e cirurgia cerebral. Depois o exército americano tentou incluir os robôs naquela tentativa de levar a cirurgia para zonas de guerra. O pessoal queria disponibilizar atendimento médico através de cirurgia robótica para quem tivesse em áreas de risco de conflito. E de lá para cá, a tecnologia veio se desenvolvendo a ponto de uma empresa conseguir colocar de forma bem compacta, vamos assim dizer, na sala de cirurgia, um robô que tem uma série de recursos muito bons que tornam a cirurgia para a gente mais fácil, com campo anatômico, com campo de visão cirúrgica muito bom, e que quem tem o maior benefício disso tudo é o paciente que está sendo operado, porque sangra-se muito menos, você faz cortes cada vez menores para poder realizar a cirurgia no paciente. Então, o paciente geralmente não precisa daquelas transfusões sanguíneas. Às vezes a gente precisava, para fazer uma cirurgia de próstata há 20 anos atrás, se não tivesse sangue pedido, não tivesse vaga de UTI reservada, você nem operava esse paciente. Hoje esse paciente nem vai para a UTI e muito menos toma sangue. Então, realmente foi uma revolução muito grande na área da saúde, na área da medicina. E dentro da urologia, que é minha especialidade, o robô tem inúmeros empregos e ajuda bastante a gente. Então, realmente é uma revolução aí. E a gente agora consegue oferecer para as pessoas que estão próximas da gente aqui, porque até há pouco tempo isso aí era só de grande centro, né? São Paulo ou outros países. Agora temos disponível no interior. Doutor, é normal te aparecer câncer no pênis? Assim, tem muito casos desse tipo, desse nível ou não? Tem. Câncer de pênis é uma doença. Ela basicamente acontece em pessoas de baixo nível socioeconômico, porque está atrelado a má higienização, está atrelado a alguns fatores de risco, é a prática de sexo com animais. Então, assim, em algumas áreas, sobretudo de mais baixo nível econômico, a gente tem uma incidência maior de câncer de pênis. Tem sim, a gente ainda vê isso aparecer no consultório. Não é uma doença tão frequente, mas aparece, e os homens têm que ficar atentos para qualquer lesão que aparecer no pênis, procurar o urologista o mais rápido possível. Quais são os sintomas que a pessoa geralmente, dá os sinais, né? De pênis, geralmente aparece como alguma ferida, alguma verruga que vem crescendo e progredindo tempo após tempo. E a pessoa sente dor? Às vezes, em casos mais graves, mais avançados, a pessoa pode ter muita dor. O cheiro pode ser um odor mal cheiroso mesmo, lembrando alguma coisa assim meio podre. E o problema é que muitos pacientes às vezes escondem isso daí. De vergonha, sim. De vergonha. E até chegar numa situação em que às vezes incomoda a família, o que está acontecendo, vamos ver o que é, e aí a pessoa vai procurar quando é o caso de câncer de pênis, entendeu? Mas hoje em dia pode haver cura. Sim, não. Todo câncer, pessoal, seja de pênis, próstata, bexiga, a chance de cura ela é maior quando você diagnostica a doença precocemente. Então, as pessoas precisam entender que ir no médico não significa que vai morrer da doença. Não é o fato dela ir no médico que ela vai morrer da doença. Ela precisa ir no médico para justamente tentar diagnosticar precocemente e curar precocemente, se eventualmente ela tiver essa chance ainda. Muitas pessoas ficam com medo, escondem e às vezes vêm para a gente numa situação em que às vezes a doença já está mais avançada, entendeu? Então, o câncer hoje a gente cura em muitas situações, mas a chance é maior quando a gente pega precocemente no começo da doença. Há caso não sei se a palavra correta é essa, amputação? Há casos. Remoção, se o paciente tem câncer de pênis, às vezes ele pode ter o pênis removido um pedaço, parcialmente, ou se for uma doença que acomete o pênis todo, às vezes retirar completamente o pênis, entendeu? E como é que o paciente vive sem o pênis? Ele vai viver com base de um apoio psicológico, não tem como a gente simplesmente soltar um paciente desse e falar, depois do tratamento, vai e vive. Não é assim, esse paciente vai precisar de uma retaguarda, ser assistido por vários profissionais, porque realmente tem um impacto terrível na qualidade de vida da pessoa, né? Uma cirurgia mutiladora, né? E alguns pacientes conseguem
desenvolver aí o caminho e tocar sua vida normalmente, outros vão precisar de apoio psicológico, medicamentoso, ou às vezes até cirurgias para tentar reconstituir um pênis novo para esse paciente. E esse tratamento diagnosticado no começo tem chance de cura? Tem Mas chance. se a pessoa deixar agravar, pode chegar a esse caso aí. Pode E chegar aí, numa situação em que às vezes a gente não tem mais cura e às vezes, infelizmente, tem muitos pacientes que ainda morrem por conta de câncer de pênis hoje ainda no país. Por que tanta vergonha, doutor? Por que será? Constrangimento, né? Uma área talvez que a pessoa não queira mostrar, e até pelo tipo de paciente que às vezes acontece isso, são pessoas mais humildes, né? Que não tem muito acesso às áreas de saúde. Você pensar aqui no estado de São Paulo, que é uma área mais povoada, mais populosa e mais rica do país, a incidência aqui é até bem pouca dessa doença. Isso a gente vê bastante assim na região do Nordeste, onde as pessoas têm um acesso mais limitado aos serviços de saúde. Então, às vezes, é por isso que a doença fica um pouco mais séria. Quais outros tipos de doença que o senhor trata, doutor? Bom, dentro da urologia, Paulo, a gente trata, basicamente, vamos colocar aí na cabeça de vocês entenderem, a gente trata alguns órgãos. A gente trata os rins das pessoas. Os rins. Quem tem rim, homem, mulher, criança, todo mundo tem. Bexiga, da mesma forma. Bexiga. Homem, mulher, independente da idade. E a parte masculina, genital masculina, que é pênis, testículos e próstata. As mulheres, a parte ginecológica fica com o ginecologista. Tá? A gente faz algumas coisas só, que é relacionado à parte ali de cirurgias de bexiga nas mulheres, mas a parte ginecológica mesmo fica a cargo do ginecologista. Então, qualquer doença que acometa rim, adrenal, bexiga, próstata, pênis e testículo, é com o urologista que nós vamos cuidar. Entendeu? É ali que você vai tirar a sua dúvida, vai procurar um especialista nisso. O pessoal às vezes procura muito a gente no consultório, porque tem aquela associação com o exame de toque, e acha que a gente cuida também de hemorroida, de doenças orificiais, e não é verdade. Isso aí é proctologista, cirurgião geral que cuida mais é outro departamento, entendeu? É outra área de atuação. E aí, uma coisa muito comum também que o urologista trata são as pedras, né? Pedra no rim, pedra na bexiga, isso é infecções urinárias, é um pouco da parte clínica que a urologia faz também. Bom, os rins. Quais os cuidados, né? Já que a gente entrou aí, né, nesse órgão tão vital que a gente tem, né? Um dos órgãos vitais que a gente tem no organismo. Como é que a gente faz para evitar que ele se desgaste com o tempo, né? Bebendo água, uns falam que tem que beber não sei quantos litros de água, outros não sei o quê, mas eu acho que não é só isso, acho que deve ter outros cuidados, né? Não, com certeza, a gente tem que ter uma saúde do rim boa ao longo da vida da gente, porque tem algumas doenças que vão aparecer em cada um de nós que às vezes a gente não tem escolha. Por exemplo, se eu tenho uma predisposição familiar de ter diabetes, às vezes o diabetes vai aparecer em mim em alguma idade. Se eu tenho uma predisposição familiar de ter uma hipertensão, às vezes a pressão alta vai aparecer em alguma idade em mim. E isso são doenças que têm o potencial de prejudicar o funcionamento do rim. Então a gente tem que manter uma saúde renal boa, como? Evitando abuso de sal, evitando sobrecarregar o rim com algum determinado tipo de alimento que são mais tóxicos para o rim. Por exemplo, sobrecarga de sal, muita proteína, abuso de medicamentos que atrapalham o funcionamento do rim. Quais são? Basicamente anti-inflamatório. Então, assim, tem muitos ouvintes nossos aqui que o primeiro sinalzinho de dor que dá, uma dor de cabeça, uma dor na perna, já toma um diclofenaco, já toma um profenide. E faz isso ao longo da vida inteira da pessoa, fazendo esse uso indiscriminado, sem nenhuma orientação médica. Vai judiando o rim aos poucos, entendeu? Temos que tomar muito cuidado, sobretudo no período do verão, quando a gente transpira muito, né? E a gente acaba bebendo. Algumas pessoas bebem mais água porque transpiram muito, mas se a pessoa não bebe água, existe uma tendência de formação de pedra, tá? Porque as pedrinhas se formam se o rim não está sendo lavado com urina o tempo todo. Então, se a pessoa não tiver um cuidado específico com a hidratação, pode formar pedrinhas. E isso aí, se a pessoa não cuidar, vai perdendo a função do rim ao longo de muitos anos. Infelizmente, algumas pessoas perdem a função do rim para valer mesmo
precisa de hemodiálise. Vocês devem já ter alguns conhecidos ou pessoas que vocês já ouviram falar que o rim paralisou e chegou a um momento que vai ficar atrelado a um serviço de hemodiálise, precisando ir... E a pessoa não vive mais, né? Só vive para ir no hospital. Vai para o hospital 3 vezes por semana, exatamente, vai ficar lá algumas horas no hospital tendo seu sangue filtrado e vai ter que torcer para encontrar um doador aí numa fila de transplante renal. Felizmente, no país nosso, sobretudo aqui no estado de São Paulo, tem bastante centros transplantadores. Então, às vezes, não significa que você entrou na diálise que você vai morrer na hemodiálise. Pode ser que você consiga a doação de alguém aí para doar um rim para você e você saia dessa condição. E tem idade para conseguir doadores ou não? Se for uma pessoa mais velha, ela tem condições? A questão de fila de transplante depende de uma série de fatores. Se a pessoa tem outras doenças prévias, geralmente existe uma fila que ela é respeitada. E como o rim é um órgão em dobro, vamos assim dizer, um possível doador doa para 2 pessoas, até que não é tão complicado assim conseguir um transplante de rim, como, por exemplo, um de coração ou um de pulmão. Essa cirurgia robótica cabe fazendo rim também, não? Sem dúvida nenhuma. Uma das excelentes aplicações da cirurgia robótica é para a cirurgia renal. Para vocês terem ideia, aparecem muitos tumores nos rins. E antigamente aparecia tumor no rim, a gente tirava o rim inteiro com o tumor. Uhum. E de uns tempos para cá a gente viu que aquilo não mudava muito o resultado de cura do paciente, tanto fazia se tirasse o rim inteiro ou só o tumor. Só que os pacientes que tiravam só o tumorzinho viviam mais porque morriam menos de problemas cardiovasculares. Então é muito mais interessante tirar só o tumorzinho ao invés de tirar o rim todo. Claro que tem situações que você tem que tirar o rim inteiro. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Vamos dizer assim. E é onde a cirurgia robótica ajuda bastante a gente, fazendo essas cirurgias para extrair esses pequenos tumores aí dos rins, porque nos dá muita precisão. Imagina você trabalhar com a sua mão dentro da barriga do paciente, mas em miniatura, e você conseguir fazer movimentos precisos, delicados ali, fazendo uma boa cirurgia para o paciente, sem aqueles grandes cortes que a gente utilizava antigamente. O custo é alto, doutor? Esse é um problema. O custo ainda é alto. Por que que o custo é alto? Até há pouco tempo a patente era de uma empresa só. Então, praticava-se o preço que a empresa determinava. Então, tem chegado outras plataformas robóticas aos poucos no país. Já tem outras 2 que já estão em fase de instalação em São Paulo. E isso com certeza vai reduzir custo, porque é uma tecnologia cara. Os planos de saúde não têm a obrigação de custear, porque não está no rol da Agência Nacional de Saúde, a cirurgia robótica, mas os planos ajudam sim os pacientes, cobrindo parte das despesas, eventualmente como se fosse um procedimento laparoscópico. Então, algum custo esse paciente vai precisar. Existem algumas ilhas, vamos assim dizer, no país que oferecem cirurgia robótica pelo SUS, mas isso é exceção, não é regra, porque como é muito caro e o SUS não paga nenhuma cirurgia que seria aberta, um valor que fosse justo, vamos assim dizer, são muito poucos os locais que conseguiram desenvolver planos de estratégia e oferecer cirurgia robótica para os seus pacientes completamente de forma gratuita, tá? Então, são instituições que se organizam de outras formas para poder oferecer isso para os pacientes. Mas, realmente, é uma tecnologia cara e ainda não temos, assim, uma previsão de quando isso vai baratear a ponto de ficar um custo bem acessível, entendeu? Vamos pro break, né? São 2h16, a gente volta já com Conexão Tudo de Bom. Voltamos já com mais um bloco do Conexão Tudo de Bom. A CTL Net é uma empresa 100% colinense, com atendimento totalmente humanizado, com plantão aos finais de semana e feriados. Nós fornecemos a melhor velocidade em fibra ótica, qualidade e streaming de TV totalmente gratuito, com mais de 20 mil horas de filmes, séries e desenhos para vocês assistirem com a família inteira.
É aqui na rua 7 de setembro, número 387. E o nosso telefone é 17 991 96 7400. Consulte os nossos planos. Bem-vindo ao mundo da Net Solutions. Somos uma software house com profissionais qualificados, trabalhando para sempre oferecer o melhor. Com um suporte extremamente eficiente para nossos clientes, nós ajudamos eles em tudo que for preciso em seu negócio. A nossa equipe de desenvolvimento trabalha para manter nossa tecnologia sempre atualizada. Além disso, oferecemos suporte técnico especializado em computadores diversos. Temos tudo que a sua empresa precisa para crescer. Entre em contato pelo WhatsApp 17 98121 4578. Estamos de volta com Conexão Tudo de Bom. São 2h18 e a gente já está de volta com Conexão Tudo de Bom. Hoje falando com o Dr. Alexandre César Santos. O assunto é urologia, E né? o assunto é urologia. A gente tem perguntas. Se tem ouvinte perguntando, o doutor está aqui para responder. Vamos lá. A Luciene. Vamos lá, Lu. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Deja, doutor Alexandre. Eu sou uma pessoa que eu não bebo água. Estou reaprendendo depois de uma crise de cólica de rim, muito séria que eu tive. Aí eu precisei levar um chacoalhão para aprender a beber água, coisa que eu não fazia. E fiz muito o que o senhor falou, diclofenaco, dipirona, cimelide, era o que eu fazia quando eu tinha, que eu achava que era cólica e não era cólica. Fui ver, quando eu vi a coisa já estava bem feinha pro meu lado. Hoje eu tô mudando, fiz umas mudanças de hábito, que é a diminuição do sal eu já tenho, por fator de, na família, ter muita pressão alta. Mas trocar água pelo refrigerante era muito comum, muito comum. Hoje, bem dizer, acho que o medo foi muito grande, né? O susto, a dor que é terrível. Então, eu aprendi que não é assim. Eu passei por grandes apuros até descobrir o que era. Abraço para vocês. Doutor, acho que o que a Luciene está falando, a gente já comentou aqui, e eu vejo que tem muitas pessoas que falam assim, mas eu fico tomando água, eu tenho que ir no banheiro toda hora. É justamente para poder limpar o rim que a gente toma água. Né? Esse é o objetivo. Esse né? é o objetivo. É um exemplo muito claro, que a gente estava conversando um pouquinho ali fora, Paulo, sobre a questão, o que está juntando terra no nosso terreno agora? Tempo seco. Tempo seco. Se você não tacar água ali, a terrinha não vai sair. O rim é exatamente a mesma coisa, meu amigo. Se a gente não botar água para dentro, não beber água, nós não vamos lavar ali o nosso encanamento renal por dentro. Cristais vão se formar, um cristalzinho vai grudar no outro. Então, a pedrinha de 2 vai virar 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. Tem gente que forma pedra, às vezes, no rim inteiro, por algum problema metabólico, às vezes associado também pela falta de água. Então, o objetivo justamente é esse. Eu tenho que beber água porque eu tenho que urinar toda hora. É óbvio que isso tem umas certas implicações. Por exemplo, à noite. Eu não posso fazer isso à noite porque eu não vou ter uma noite reparadora de sono. Se eu levar uma garrafa d'água, por exemplo, para a beira da minha cama e acordei por qualquer razão, vou lá e tomo 1 litro d'água, você vai acordar 3, 4 vezes à noite. Vai prejudicar teu desempenho no dia seguinte, que você vai acordar inúmeras vezes para ir no banheiro. Mas durante o dia, mantenha uma hidratação boa, vá ao banheiro frequentemente, tá? Existe, qual que é a quantidade certa para tomar? Não é a mesma para cada pessoa, não é a mesma para cada região que a gente vive. Por exemplo, uma pessoa que vive num ambiente muito frio, ela acaba urinando mais. Por quê? Porque ela não perde água por transpiração, ela perde só no xixi. Ela vai transpirar muito menos. Nós que moramos nessa área quente aqui do estado de São Paulo, que transpiramos muito, perdemos muita água por transpiração, às vezes nós vamos urinar menos. Então nós temos que beber proporcionalmente muito mais água de quem vive em áreas mais frias. Então não tem uma quantidade certa para cada um, depende de onde você vive. Então assim, existem estimativas por quilo de peso corpóreo da pessoa, mas se você está vendo que está bebendo água e está indo no banheiro com alguma frequência, você está mantendo o nível de hidratação adequado, entendeu?
Tem pessoas, por exemplo, que passam o dia inteiro e não bebe 500 ml nem de líquido, nem de água, nem de café. Se você for colocar na conta o que ele bebeu ao longo do dia todo, não deu uma garrafinha de 500 ml de água. Então isso é muito pouco. Essa pessoa realmente tem predisposição aí de formar pedra e ter algum problema de mau funcionamento do rim. A água é importantíssimo para a boa saúde do nosso rim. A gente tem mais uma pergunta, só não... Deixa eu concluir que nós estamos no assunto da água aqui, fazer mais uma ponderação para o doutor. Doutor, tem muita gente que fala, comenta aí, que eu vejo, né? Eu levanto cedo e a primeira coisa que eu faço em jejum é beber água, porque é a melhor coisa que existe. Bom, que beber água é bom, a gente já sabe, já foi dito. Mas é real que existe isso, beber água em jejum melhora o organismo? É mito isso? Muito mito, muita lenda. É bom porque vai ser bom para sua saúde, você vai urinar, maravilhoso. Mas que tem benefício, eu vou emagrecer tomando 1 litro d'água, a primeira coisa que eu fizer em jejum da manhã. Não vai nada. Você vai emagrecer se você tiver déficit calórico, você comer menos e gastar mais, entendeu? Então é isso. Agora, ele tem um benefício, obviamente, muito grande, no intuito de fazer você hidratar. A água vai tirar metabólitos tóxicos do nosso organismo, seja na urina, seja nas fezes. É excelente, eu não estou desestimulando, mas é muita lenda, o que o pessoal coloca aí na internet, benefícios esses daqui, isso não tem comprovação. Tá, o refrigerante, ele serve como base para água? Não serve. Péssimo. Eu tô falando isso porque a Luciane comentou, né, nosso ouvinte, que ela tomava refrigerante. O refrigerante, vocês pegarem na composição dele, que vem lá na garrafinha, vocês vão ver uma quantidade imensa de sódio na sua composição, tá? Sódio é sal, você está bebendo sal líquido, às vezes ele não tem aquele gosto do sal, mas ele está bebendo um sal líquido. E isso provavelmente vai predispor a formar pedra, vai predispor a ter algum impacto na saúde do seu rim. Então, o refrigerante é péssimo, sobretudo para quem tem histórico de formação de pedra nos rins. O contrário, o que é bom de maneira geral? Tem algumas pessoas que têm problemas de citrato baixo no organismo. E essas pessoas se beneficiam de suco de limão. Suco de limão in natura. Não estou falando dos pozinhos que vêm também cheio de... da fruta mesmo. Estamos falando da fruta. Você pegar... Existem estudos aí que mostram que a pessoa que ingere de 4 a 6 limões por dia, elas aumentam seus níveis de citrato no organismo e produzem menos pedras, tá? Então, a gente sabe que o consumo de uma boa quantidade de limão também pode reduzir o risco da pessoa de formar pedra. Agora, embutidos que tem muito sal, salame, salsicha, esses alimentos processados, refrigerante, quantidade enorme de sódio, isso deve ser evitado. Bom, vamos ouvir a pergunta aí de quem que é, Adejair? Essa é da Fátima Maminhaque. Fátima Maminhaque. Ela tá fazendo a pergunta assim, ó. Doutor Alexandre, boa tarde. Cisto no rim tem tratamento? Se esse cisto com diâmetro aí de 1,7 centímetros, ele baixar para 1,3, é considerável um bom desempenho? Oi, Fátima. Obrigado pela pergunta. Fátima, cistos nos rins são uma doença muito comum que a gente vê bastante no consultório. A grosso modo é uma formação de uma bolha, uma bolinha d'água ali no rim. Isso tem algumas pessoas que têm uma tendência genética de desenvolver isso aí, outras vão desenvolvendo ao longo do seu envelhecimento. E tem cistos e cistos. Esses cistos podem ser bons, não ter nenhum comportamento pior para você nem para sua saúde, mas tem uma parcela pequena de cistos que podem ser graves e às vezes desenvolver até um câncer, tá? Não dá para fazer consulta para você sem saber que tipo que é esse cisto seu, precisa classificar ele por uma tomografia normalmente, mas a maioria deles são cistos benignos que vão ser apenas acompanhados, não tem remédio para você tomar para reduzir o cisto, não tem nada que você faça de forma alimentar que vá diminuir ele. É só manter um acompanhamento com o médico urologista frequente e acompanhar a evolução desse cisto. Quando é um cisto mais feio na tomografia, que lembra uma possibilidade maior de desenvolver câncer, a gente tem que remover cirurgicamente esse cisto, pelo risco dele virar tumor. Mas isso é uma pequena parcela dos cistos que são assim, tá? Então, o que eu te recomendo é ter um acompanhamento periódico com o urologista da sua confiança,
fazer exames periódicos e se for um cisto que está mantendo o mesmo tamanho durante muitos anos, para você ficar tranquila e manter esse acompanhamento com o urologista. Tá aí. Bom, tem mais aí, Dejair? Não. Então vamos lá. Enquanto não. Bom, doutor, nós vamos falar agora um pouquinho, né, a respeito da próstata, né? E que nem o senhor já disse aqui no começo, tem as pessoas, né, os homens têm aquele receio de procurar um médico porque vai ter o exame de toque, não sei o quê. Já foi esclarecido aqui no programa de hoje, mas às vezes a pessoa está ligando o rádio agora, está acompanhando agora, começou a nos assistir agora, não tem nada a ver com o urologista e o exame de toque, né? Mas tem a ver com a próstata, né? Tem a ver com a próstata. A gente usa o exame do toque para poder chegar lá na próstata e examiná-la, né? Mas as pessoas às vezes confundem os problemas do ânus como sendo da especialidade do urologista. Certo. Hemorroida, essas coisas. E às vezes não é. É o proctologista que cuida disso. A próstata, Paulo, ela é um volume muito grande que a gente, urologista, tem no consultório de homens com problema de próstata. Primeiro porque tem aqueles que estão muito preocupados e não querem padecer de câncer de próstata, querem fazer seus exames preventivos. O preconceito já foi maior. Hoje a gente tem uma população de homens preocupados com a saúde muito grande. E esse homem, ele não se importa de uma vez no consultório do urologista fazer o exame de sangue, fazer o toque, desde que ele consiga, que ele entenda a importância disso, de diagnosticar um tumor precocemente. Aquele negócio de medo de exame de toque, isso aí era coisa assim de avô nosso, que pessoal, medo de você falar mal da pessoa, né, da maledicência que o pessoal falava em relação à questão do preconceito. Hoje eu vejo que isso aí já tira muito poucos homens de dentro do consultório. Agora, é uma doença o câncer de próstata é uma doença muito frequente, prevalente, relacionada com a idade, com o envelhecimento. Então, muitos homens vêm no consultório do urologista justamente para poder fazer exame de sangue e exame de toque. O toque, ele é dispensável? Não. O toque, ele é um exame absolutamente importante durante a avaliação médica. E alguns homens querem ouvir da boca do médico que não precisa fazer exame de toque, mas isso é ruim. A gente consegue diagnosticar boa parcela dos tumores apenas com o exame do toque, e às vezes o exame de sangue está absolutamente normal, entendeu? Então, esses pacientes que vêm procurando prevenção no nosso consultório, a gente é obrigado a oferecer tanto exame de sangue quanto exame de toque. Então não significa que se a próstata estiver normal no exame de sangue, que ele não esteja livre de fazer o exame de toque. Exatamente, esse é o ponto. Então, assim, o pessoal confia cegamente no exame de sangue, e o exame de sangue ele não é perfeito, ele falha muito, tá? Ele falha tanto para falar se ele estiver normal, se o paciente pode ter câncer, e ele fala também ele falha quando ele está aumentado e às vezes o paciente não tem câncer. Então, é um exame que ele não é 100% confiável. Por isso que a gente associa também o toque. Vou te dar um exemplo. Durante a minha vida na clínica, eu cansei de ver paciente com exame de sangue normal e que você tocava, achava nódulo, achava tumorzinho, mandava biopsiar e vinha tumor. Então, não confie só apenas no exame de sangue. Tá? Isso acontece com alguma frequência do paciente ter o exame de sangue normal e a gente pegar tumor. Mas mesmo, por exemplo, aquele paciente que faz o exame anualmente, né? Sempre estando normal, mesmo assim tem que fazer o toque. Sempre. E a periodicidade do toque, isso que pode variar um pouquinho. Se é um paciente que eu conheço bem, que já está acompanhando comigo, que eu já vejo que ele tem um PSA que está mantendo um certo valor, eu não preciso tocar ele todo ano. Eu posso fazer o toque a cada 2 anos, entendeu? Porque se eu toquei agora, vi que está tudo bem, e ele mantém o nível do PSA bom, daqui 2 anos eu posso fazer o toque nele novamente. Mas essa periodicidade do toque, ela é importante também. Tem alguns tumores, e isso também é exceção, mas eu não queria ser essa exceção, que não aumenta nada o PSA e são tumores muito agressivos. E às vezes a gente só vai pegar esse tumor desconfiado pelo exame clínico, que é o exame do toque.
na hora de fazer urinar, ele muda retém quando tem câncer ou fica funcionando normal se ele está com a próstata mostrando o exame normal, né? Isso. É assim, exame de sangue, vamos dizer assim. Sintomas. Você está me perguntando em termos de sintomas. Quando o paciente tem uma suspeita de câncer, ele normalmente nas fases iniciais da doença não dá sintoma nenhum. Por isso que é importantíssimo a vinda ao urologista. Por quê? Porque o tumorzinho surge numa região que não entope o canal da urina, que não causa nada nas fases iniciais. Quando o tumor cresceu muito, está muito volumoso, ele sangra, ele entope, ele pode pegar o reto, ele pode tampar a saída dos rins, causar insuficiência renal. Então isso daí, com certeza, em fases avançadas, o tumor vai se mostrar. Pode dar, às vezes, metástase no osso antes do cara ter qualquer outro sintoma urinário, tá? Então a importância de diagnosticar o câncer de próstata no começo é não espere sintomas para ligar a luz vermelha. Se aparecer sintoma, a doença às vezes já está em fase avançada. É diferente da hiperplasia, que é o crescimento benigno, que dá sintoma no começo. Jato mais fraco, acorda várias vezes à noite para urinar, a pressão da urina diminui, você tem a sensação de que urinou e não esvaziou tudo a bexiga. Isso geralmente são sintomas de hiperplasia prostática, que também é doença na próstata, mas não é o câncer. E isso é o urologista que tem que conversar com o paciente para desconfiar de uma ou outra coisa. Tem pergunta aí? Não, vamos pro break. São 2h34, a gente volta já com Conexão Tudo de Bom. Voltamos já com mais um bloco do Conexão Tudo de Bom. A CTL Net é uma empresa 100% colinense, com atendimento totalmente humanizado, com plantão aos finais de semana e feriados. Nós fornecemos a melhor velocidade em fibra ótica, qualidade e streaming de TV totalmente gratuito, com mais de 20 mil horas de filmes, séries e desenhos para vocês assistirem com a família inteira. É aqui na rua 7 de setembro, número 387. E o nosso telefone é 17 991 96 7400. Consulte os nossos planos. Bem-vindo ao mundo da Net Solutions. Somos uma software house com profissionais qualificados, trabalhando para sempre oferecer o melhor. Com um suporte extremamente eficiente para nossos clientes, nós ajudamos eles em tudo que for preciso em seu negócio. A nossa equipe de desenvolvimento trabalha para manter nossa tecnologia sempre atualizada. Além disso, oferecemos suporte técnico especializado em computadores diversos. Temos tudo que a sua empresa precisa para crescer. Entre em contato pelo WhatsApp 17 98121 4578. Estamos de volta com Conexão Tudo de Bom. Muito bem, são 2h35 e a gente está de volta com Conexão Tudo de Bom. Hoje com o Dr. Alexandre César Santos. E a gente está falando sobre urologia, né, Paulo? A gente estava falando da próstata, né? Mas tem uma ouvinte aqui, ou uma internauta, né, que está nos acompanhando, a Lávia Barros. Ela fez uma pergunta e o doutor está disposto a responder quais são os sinais que acontecem para sabermos se tem algum problema renal. O pessoal associa muito, Lávia, a questão dos problemas renais com inchaço, né? Eu recebo muito paciente que a primeira coisa fala, doutor, estou inchando, minhas pernas estão inchadas, será que isso aí é problema renal? De fato pode ser, mas em fase bem avançada de perda de função renal. Às vezes a pessoa pode ter sintomas outros, fraqueza, diminuir o volume do xixi, a quantidade de fluxo de urina que a pessoa tem. Em fases mais avançadas, o edema. Mas o edema causado pelo rim, o inchaço causado pelo rim, ele geralmente é um edema generalizado. É rosto, é corpo todo, braço, perna. Diferente um pouco daquele inchaço que dá por problemas cardíacos, que às vezes começa mais pelas pernas e vem progredindo depois para as partes mais altas. Ou problemas também vasculares que causam inchaço. Mas na maioria das vezes o paciente reporta inchaço e outros problemas também que pode acometer os rins, por exemplo, em quadros infecciosos,
é a questão de tremor, febre, calafrio, se eventualmente a pessoa começar, por exemplo, com uma cistite, que é muito comum na mulher, e essa infecção da bactéria que estava ali só na bexiga começa a subir para o rim, pode causar também sintomas de infecção mais importantes. Mas isso aí a gente nota realmente esses sinais de que o rim não estão funcionando em pacientes que descuidaram muito ao longo do tempo. Não é uma coisa que acontece subitamente numa pessoa sadia. Geralmente a pessoa já sabe que já tem algum problema renal e às vezes chega nessa situação, entendeu? Muito bem, doutor. Agora são 14h37. Antes dessa pergunta, a gente estava falando a respeito aí da próstata, né? Uhum. Eu gostaria de saber se tem como evitar problemas na próstata e câncer de próstata. Existe um método, uma coisa que eu devo fazer que possa ser evitado? Ótima pergunta. Infelizmente a resposta é não. A próstata nossa, ela tá fadada a crescer à medida que a gente envelhece. E esse crescimento vai causar algum problema para a gente ao longo do nosso envelhecimento. Para todos os homens? Não. Para alguns mais, para outros menos, tá? Se eu comer molho de tomate a vida toda, eu nunca vou ter problema de câncer de próstata? Não pode se falar isso. Tem gente que faz estudos com esse tipo de coisa, no sentido de ter prevenção, mas não tem. Para você ter ideia, o risco de desenvolver um tumor de próstata ao longo da vida do homem é em torno de 16 a 18%. Então é uma chance muito grande de apresentar a doença. Morrer da doença, menos ainda. Uma doença de baixa letalidade. Em torno de uns 3% aí de morrer de câncer de próstata. Mas não tem uma medida ou um hábito ou uma alimentação específica para evitar que eu tenha problema de próstata ao longo da minha vida. Não tem, entendeu? Uma das coisas que a gente vê bastante que tem acelerado processos de sintomas em homens relacionados à próstata é o uso aí de esteroides anabolizantes que a moçada está fazendo de forma absolutamente abusiva nas academias, né? Então, isso, quando você usa o esteroide anabolizante, você acelera o processo de crescimento da próstata e às vezes o sintoma que ia aparecer com 70 anos vai aparecer um pouco antes, 60, 65. Então, isso é uma coisa que a gente tem observado, às vezes, também no consultório nosso. Então, não existe uma forma de... Mágica não tem. Mágica não tem. Então, e a cirurgia de próstata, né, que pode ser feita hoje, pode fazer... a cirurgia robótica, ela fica mais fácil com a próstata? O senhor já comentou alguma coisa no começo do programa, mas eu gostaria que o senhor detalhasse mais. Isso. A cirurgia de próstata, Paulo, para vocês terem ideia, ela melhorou. Só melhorou quando a gente aprendeu um jeito ali de chegar para operar um órgão que fica protegido dentro da bacia. É osso para cima, é osso para as laterais, embaixo tem o intestino. Operar a próstata sempre foi um desafio muito grande para o urologista. E dentro da história da cirurgia da próstata, só depois que o Walsh desenvolveu aí uma forma de fazer a retirada dessa próstata de forma anatômica que a coisa evoluiu. E o que o robô foi espetacular? E a gente consegue colocar uma câmera de altíssima resolução que te dá uma riqueza de visibilidade maravilhosa num lugar, num buraquinho fechado, aonde nem a cabeça do cirurgião entra, para ver as estruturas que estão ali ao redor, cheias de nervo, cheias de vaso e com 4 braços de robô à sua disposição. Então a cirurgia robótica ela melhorou muito a cirurgia da próstata, inclusive em relação à questão de resultados de recuperação. Não adianta a gente só ir lá e arrancar o problema, eu preciso arrancar de um jeito que eu não vou deixar o homem muito sequelado. A próstata, os nervos da ereção do homem passam do lado dela. Então, por isso que alguns homens que operam próstata têm problemas de impotência sexual depois. Então, a cirurgia tem que ser feita de uma forma cuidadosa, em alguns casos, para evitar esse prejuízo de potência para o homem, entendeu? E talvez seja uma das coisas que deixa os homens mais entristecidos quando fazem cirurgia de próstata em alguns casos, é o fato de às vezes ficarem impotentes.
Mas tem solução para impotência? Sempre tem solução para impotência. É porque nós estamos hoje em 2023, Claro, né? Nós não estamos mais lá atrás, né? Mas não significa que vai operar de próstata e que vai ficar impotente. Depende, cada caso é um caso. Exatamente, cada caso é um caso. Para aqueles que operaram e que tiveram algum prejuízo, sempre tem o que fazer para melhorar a potência do homem depois, tá? O importante é a gente tentar conciliar um jeito de tirar o câncer e deixar esse homem com a qualidade de vida dele preservada, sobretudo também no aspecto da potência, tá? Outra coisa que pode prejudicar o homem também é a questão de ter que usar fralda depois de cirurgias de próstata. É um risco pequeno, mas é um risco... reaprender a segurar a urina, doutor? Não tem como, quando acontece lesão de esfíncter, ele não consegue. Só através de cirurgia para tentar recuperar aí alguma continência, mas não consegue. Talvez precise de fisioterapia para tentar melhorar naqueles casos que a incontinência é mais transitória, entendeu? Mas também uma possibilidade é a questão de perda um pouco de urina depois da cirurgia. Felizmente é a minoria dos casos. A maioria dos pacientes que operam, sobretudo também... o importante é que fique claro o seguinte, o robô ele ajuda muito. Mas ele é fundamental também, Paulo? Ele não é. Nós estamos no país, um país terceiro mundo, um país onde eu tenho que oferecer tratamento para o meu paciente. Se o paciente não pode operar e não pode pagar o robô, vou fazer aberta para ele. Vou resolver o problema para ele por via aberta. Então, assim, aonde tem recursos e tem condições, você oferece o que melhor de tecnologia que você pode oferecer. Aonde não tem, você não pode deixar de tratar. Então, a cirurgia laparoscópica, a cirurgia robótica, elas ainda vão ser utilizadas por muito tempo no nosso país. E o senhor pode explicar um pouquinho a respeito dessa diferença dessas cirurgias? Claro, o serviço é o mesmo, tá? Você tem um objetivo, que é ir lá e tirar o tumor de dentro da próstata. Você pode fazer isso usando o robô, que é caro, que vai ter alguns benefícios para o paciente, mas que é uma coisa muito cara. Ou você pode usar quase nada de material permanente, com coisas disponíveis em qualquer hospital secundário, fazer uma cirurgia bem mais barata e resolver o problema do paciente da mesma forma também. Resolve, com certeza. Mas o paciente corre mais risco ou não? O paciente vai ter alguma recuperação um pouco diferente. Um corte desse tamanho é melhor do que 3, 4 miudinhos. O risco de perder mais sangue é maior, mas o importante é que se entenda, na mão de médico experiente, vai ter um bom resultado, independente do jeito que você operar. Existem colegas excelentes que fazem essa cirurgia com corte e que quase não transfundem, que quase não dão sangue para os pacientes, que os pacientes têm recuperação boa, resultados funcionais bons. Então, assim, nós estamos falando de novidade, de cirurgia robótica, mas também tem que se ter ideia na cabeça de que não é nenhum demérito, nenhum problema operar com corte ou por laparoscopia quando essas forem as ferramentas que a gente tem disponível, entendeu? Doutor, deixa eu mandar um abraço aqui, a pessoa que está acompanhando a gente no nosso YouTube, ela mandou um boa tarde. Sônia Constelação Familiar. Boa tarde, equipe. Boa tarde, Sônia. Muito obrigado. Você que está nos acompanhando também pelo nosso canal no YouTube, né? São 14h45, Dejair. Vamos para o último break? A gente volta já com mais Conexão Tudo de Bom. Voltamos já com mais um bloco do Conexão Tudo de Bom. A CTL Net é uma empresa 100% colinense, com atendimento totalmente humanizado, com plasticidade em fibra ótica, qualidade e streaming de TV totalmente gratuito, com mais de 20 mil horas de filmes, séries e desenhos para vocês assistirem com a família inteira. É aqui na rua 7 de setembro, número 387. E o nosso telefone é 17 991 96 7400. Consulte os nossos planos. Bem-vindo ao mundo da Net Solutions. Somos uma software house com profissionais qualificados, trabalhando para sempre oferecer o melhor. Com um suporte extremamente eficiente para nossos clientes, nós ajudamos eles em tudo que for preciso em seu negócio. A nossa equipe de desenvolvimento trabalha para manter nossa tecnologia sempre atualizada. Além disso, oferecemos suporte técnico especializado em computadores diversos. Temos tudo que a sua empresa precisa para crescer. Entre em contato pelo WhatsApp 17 98121 4578.
Estamos de volta com Conexão Tudo de Bom. Muito bem, são 2 horas e 47 minutos e a gente está de volta com Conexão Tudo de Bom. Hoje com a presença do Dr. Alexandre César Santos. E a gente continua com a nossa entrevista aqui. Tem uma pergunta, né, que já me enviaram aqui, aqui nos bastidores, ela não quer se identificar, mas está perguntando assim, a cirurgia robótica é feita por robôs? Ela é feita através de robôs. Através, mas tem um comando, né? Isso aí eu vou dar um exemplo bem claro. Você tem a possibilidade de oferecer uma Ferrari para dar uma volta com o seu paciente. O Paulo precisa fazer uma cirurgia, eu sou o médico, nós vamos de Ferrari ou nós vamos de Gol? Importante é você entender isso. O exemplo é claro. Nós precisamos ir para São Paulo. Tem que te levar no objetivo que é ir para São Paulo. Se a gente for de Ferrari, às vezes nós vamos chegar mais rápido, nós vamos chegar com mais conforto, mais segurança, jeito mais seguro. Ok. Só que se for um mau piloto, meu amigo, o cara que não sabe dirigir, nós vamos bater a Ferrari no meio do caminho e pode morrer todo mundo. Tá? Então, a questão é, o robô, o veículo não substitui o médico. Tá? A experiência do médico ela é fundamental. O robô não faz nada sozinho, não tem inteligência artificial aqui ainda. Tá? O robô ele é um mimetizador do que eu estou pensando. Se eu mexer minha mão para cá, o robô vai mexer a mão para lá. O robô não faz nada que eu não queira ou que eu não determine. Então, não é robô que opera. As pessoas às vezes ficam querendo saber, eu quero o preço da cirurgia robótica. Esquece o mais fundamental, que é escolher o médico experiente em fazer aquilo lá. Você tem que escolher o piloto que vai te levar. Você não tem que escolher, às vezes, o meio. Às vezes tem pilotos muito bons, como eu disse, que faz uma cirurgia com corte muito bem feita. E se vai resolver teu problema, ótimo, meu amigo, resolva o seu problema. Então, a questão de escolher o piloto é muito mais importante do que o robô. Então, o robô não opera ninguém sozinho, tá? Precisa do médico. Não só do médico, a gente não faz essa cirurgia sozinho. Existe sempre uma equipe enorme para fazer uma cirurgia. O pessoal não sabe da logística que é para fazer uma cirurgia. Para fazer uma cirurgia, eu preciso de um anestesista bom para botar o paciente para dormir para mim, para acordá-lo bem, para ele não ter dor no pós-operatório. Eu preciso de 2 ou 3 funcionários dentro da sala cirúrgica trazendo item para a mesa, levando coisas, buscando resultado de exame, levando enfermeira dentro do centro cirúrgico. Cirurgia é um processo de uma equipe de pelo menos 5 pessoas para acontecer. Então, não é só o médico, o cirurgião que faz isso sozinho. Então, é bem complexo tudo isso. E é óbvio que se você estiver num lugar que faz de forma sistemática várias vezes a mesma coisa, o resultado para o paciente, para a equipe, acaba sendo sempre melhor, entendeu? Então, a pergunta é ótima, o robô não opera sozinho, escolham o piloto ao invés de escolher o veículo. Toda a cirurgia pode ser feita pela plataforma robótica? Não, toda não. Ainda vai ter muito espaço para cirurgia aberta. Tem cirurgias que são muito desafiadoras, que a gente precisa de um campo operatório muito grande, e a cirurgia aberta sempre vai ter espaço. Então, eu posso fazer cirurgia robótica a minha vida toda, mas eu vou ter algum outro paciente que eu vou ter que mudar a minha indicação de cirurgia para fazer cirurgia com corte. Supostamente, todas as cirurgias na urologia, elas poderiam, as que você vai entrar dentro da cavidade abdominal, você poderia lançar mão do uso do robô. Mas a questão, por exemplo, é o custo. Vale a pena eu botar um robô num paciente para quebrar uma pedrinha de meio centímetro que está dentro do canalzinho da urina dele? Não vale. Eu tenho um jeito de fazer isso para o paciente através de endoscopia, muito mais segura para o paciente, com uma recuperação muito melhor e que vai resolver o problema do paciente da mesma forma, entendeu? Então, tudo depende do caso, Paulo. É exatamente o que você falou. O pessoal quer, às vezes, uma solução só para todos os problemas, mas cada caso é um caso. Até questão de custo também. O pessoal fica indignado que a gente não passa valor de cirurgia por telefone. Cada paciente é especial. Você tem plano de saúde que cobre parte das despesas. O DEJA, às vezes, tem que fazer um procedimento particular, o custo é outro. Você tem uma hérnia para corrigir junto ao mesmo tempo, ele não tem. O material que eu vou usar é diferente para corrigir uma hérnia. A tua cirurgia, o preço vai ser diferente da do outro.
Você quer operar em Ribeirão, ele quer operar em Rio Preto. Os hospitais têm tabelas de valores diferentes. E tudo isso muda. Então, na hora de dar um orçamento para o paciente, a gente tem que contar com todas essas variáveis, botar num preço final e oferecer para o paciente. Aqui em Barretos se faz cirurgia robótica? Ou você tem que em Barretos fazer se faz. Em Barretos faz cirurgia robótica no contexto do Hospital do Câncer, que é só medicina pública. Tá? Não se faz medicina privada no Hospital do Câncer. Aí a cirurgia robótica na medicina privada que a gente exerce, que é para pacientes particulares e de convênio, nós oferecemos em São José do Rio Preto, em Ribeirão Preto, em Bauru, em Campinas, em São Paulo. O interior do estado de São Paulo está cheio de plataforma robótica, onde a gente consegue também levar os nossos pacientes. A sala de cirurgia é a mesma de uma cirurgia normal ou não é diferente? A sala é diferente, porque eu preciso dos equipamentos robóticos que são meio grandes e pesados ali dentro. Não dá para ficar tirando esse material, porque ele também quebra, né? Então, geralmente a sala da cirurgia robótica é uma sala específica e ela não muda. Os pacientes vão para aquela sala, mas o robô não costuma sair daquela sala, entendeu? Entendi. Doutor, tem vários assuntos que a gente pode abordar aqui, né? Mas eu tenho visto, conversado, né? A gente ouve aí as pessoas, homens, né? Sexo masculino, usando comprimidos para ereção, né? E sem consulta médica. Vai lá, aqui tá vendendo lá na farmácia, lá tá na promoção, vai lá e compra. É bom pra caramba. E vai lá e toma sem consultar o médico. Até que ponto isso pode prejudicar a vida da pessoa, doutor? Porque tá usando, às vezes, até sem precisão, né? Às vezes a pessoa até acaba acertando. Toma o remédio, dá certo, tem o efeito certo, mas esquece do risco do efeito colateral do remédio, das possíveis complicações que o uso da medicação pode acontecer. Impotência, Paulo, ela é também um carro-chefe aí no nosso consultório. Porque o homem, ele não vai no urologista de jeito nenhum para fazer um exame de toque, mas ele broxou a primeira vez, meu amigo. Ele marca 5 minutos depois de terminar da transa, ele já quer uma consulta. Então isso daí é uma coisa que é importantíssima para o homem. Mas um homem não deve fazer esse hábito de... Sobretudo os jovens que querem uma transa maluca na balada, ele quer impressionar aquela menina que ele acabou de conhecer e achar que aquela vai ser a melhor transa que ele vai proporcionar, porque ele quer causar uma boa impressão naquela menina. Então, esse abuso aí, sem nenhuma recomendação médica, isso aí tá completamente errado. Não tem nem que argumentar muito. Se o homem tem algum problema, eventualmente falhou alguma vez, precisa passar pela consulta, para a gente tentar diagnosticar. Via de regra, o homem jovem que falha é a ansiedade. Fator psicogênico, cabeça, tá? Ansiedade. De cima, né? De cima que interfere na de baixo. Cabeça de cima. Exatamente. Vamos falar a verdade. O homem jovem, via de regra, é isso. Porque se ele não tem diabetes, se ele não fuma, se ele não tem pressão alta, se ele não é obeso, ou se ele não passou por nada disso ao longo da vida, pro encanamento dele tá todo desentupido e o sangue teria que chegar lá. Então, se isso não acontece, é influência da cabeça de cima sobre a de baixo. O homem mais velho, que já tem pressão alta, que fumou a vida toda, que teve o diabetes, que é obeso, que é sedentário, tem outras causas possíveis para evitar que o sangue chegue lá no pênis. Aí é onde o urologista entra, tenta diagnosticar e melhorar a condição da vida sexual para esse homem. Já tive paciente, por exemplo, que eu vi que ele estava tão sério dessa parte de vascularização que eu não podia resolver o problema da potência dele. Ele tinha que ir para um cateterismo cardíaco antes. Do mesmo jeito que as arterinhas do pênis estavam entupidas, a coronária dele também. Só que o pênis não vai matar ele se não encher. O coração vai. Tinha que desentupir primeiro o coração para depois, para a gente pensar em dar o tratamento para ele para a questão da potência. Então, é muito complexo, precisa da consulta do urologista para diagnosticar qual que é a causa do problema e dar o remédio certo voltado para aquilo. Agora, essa meninada nova da balada aí é mais para... Em casos de pessoas com problemas, já houve pacientes reclamar que fizeram uso desses medicamentos e não funcionou? Sim, às vezes a pessoa faz o uso do medicamento, mas a questão da ansiedade da cabeça é tão importante
que às vezes nem usando o medicamento vai ter uma resposta satisfatória, entendeu? Então, o jeito certo é fazer sob supervisão médica. Tá certo. São 14 horas e 57 minutos. É um assunto que a gente pode ficar, né? Porque explorar é vários, muito, né? São vários assuntos aqui, várias coisas. Tenho certeza, doutor, que nós não exploramos todo o assunto. Mas já fica aqui o convite aberto para que o senhor possa voltar, explanar mais sobre, né, outros assuntos que estão aí, que é tão importante para a saúde das pessoas, né? Com certeza, eu agradeço, Paulo, pelo convite, agradeço o convite, aprendi o caminho agora. Agora não tem mais mas erro. agora não tem erro. A gente volta sempre que vocês precisarem aí, a gente vai contribuir com vocês aí, levando informação para o público. Doutor, mas o senhor se perdeu hoje, né? Nós temos um doutor que veio aqui outro dia, ele vem quase toda semana, né? Cada 15 dias ele vem. E ele outro dia ligou para mim e falou assim: ô Paulo, tô perdido dentro de Colina de novo. Eu falei: mas de novo, doutor, você não aprendeu o caminho, não. Acontece. Porque tem esse lance aqui, né? Que a gente já falou e que a gente não sabe o que é. Você põe assim, mostra a localização da rádio, não aparece, manda lá para baixo, lá para Antenor Junqueira Franco, lá perto do lago, lá. Não sei por quê. Aí você tem que pôr aqui a prefeitura para você chegar aqui, né? Então, isso é uma coisa que a gente descobriu ao longo do tempo, né? Mas eu te agradeço. Deve ser pelo né? tamanho de Colina, cidade muito grande, né? Cidade Fácil grande. perder, né? É verdade. Brincadeira. Um abraço, doutor. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela participação. Obrigado. 2h58, a gente encerra por aqui o Conexão Tudo de Bom. Na sequência, a gente volta com só sucessos. Termina aqui mais um Conexão Tudo de Bom. Oferecimento CTL Net, a melhor internet de Colina, e Net Solutions.